amigo, um colega de longa data. Formado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez também lá mestrado e doutorado, especializando em cosmologia. Fez pós-doutorado na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e foi professor visitante na Universidade McGill, no Canadá, e em Beijing, na China. É membro associado do ICTP, da União Astronômica Internacional, cientista FAPERJ, bolsista de produtividade 1A do CNPq, tendo publicado mais de 200 artigos e tendo mais de 10 mil citações na literatura especializada. Já orientou dezenas de estudantes de mestrado e doutorado, contribuindo muito para a formação de pessoal qualificado em cosmologia, pelo menos nas 2 últimas décadas. Certamente essa marca é uma marca importante do professor Jailson. E como se isso não bastasse, foi membro do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq, coordenador do CA de Física e Astronomia, coordenador da Comissão de Partículas e Campos da SBF, além de outros cargos, funções e honrarias, né, porque isso é apenas um resumo desse currículo. Atualmente ele é diretor do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, onde é pesquisador titular. E hoje vem aqui nos falar sobre os 25 anos da aceleração cósmica. Com vocês, Dr. Jailson Canice. Fica aqui embaixo. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, André, pelas palavras. Para mim é um prazer estar aqui nesse evento. Eu estive aqui no Encontro de Física do Norte-Nordeste de 1995, como aluno de graduação. Então, esse evento tem essa particularidade, né, de trazer os alunos. Às vezes os alunos se iniciam a carreira científica, às vezes esse é o primeiro evento que eles participam na vida acadêmica deles, e no meu caso eu acho que não foi o primeiro, mas certamente foi um dos primeiros. Então eu fico muito feliz de voltar aqui em Salvador para esse evento. Eu tenho vindo em Salvador por outros motivos, mas para esse evento em particular é uma alegria agora falando para vocês nessa palestra plenária. Então, muito obrigado, André, obrigado, Saulo, Rivelino, a organização da SBF, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu vou falar sobre 25 anos de aceleração cósmica, não que a aceleração cósmica tenha começado há 25 anos, tá certo? Ela deve ter começado aí há alguns bilhões de anos, mas 25 anos de descoberta, pelo menos da descoberta direta da aceleração cósmica, que é um tema que interessa não somente, que é interessante e importante não somente para a cosmologia. Porque se você pensar que você tem, em grandes escalas de universo, em escalas cosmológicas, que a gravidade age de forma completamente diferente do que ela age aqui na Terra, ou seja, que ela é repulsiva, portanto as partes do universo se repelem, isso tem consequências fundamentais na nossa compreensão de física. Então isso não é um tema importante somente para a cosmologia, para a astrofísica. Isso é um tema importante para a física fundamental de uma maneira geral. Deixa eu ver aqui, eu acho que vou para frente. Bom, então eu vou fazer uma primeiro resumo do que vai ser esse seminário e do que é que a gente tem discutido nessa área em particular da cosmologia, da astrofísica, que é a cosmologia, o que é que tem acontecido nos últimos tempos, tá certo? Então, a descoberta da aceleração cósmica no final de 1990, em torno de 1998, foi um momento realmente decisivo na física moderna, né? Os astrônomos apresentaram evidências de que a densidade de energia do universo não é determinado por matéria, partículas de matéria e radiação, mas possivelmente por o que a gente chama de constante cosmológica, ou seja, a densidade de energia do vácuo quântico, tá certo? Então essa força que Einstein propôs, essa quantidade que Einstein propôs em 1917, aparentemente é o que domina a evolução do universo em grande escala, e não a matéria que a gente observa, seja ela luminosa, e aquela que a gente não observa como a matéria escura. Como disse, a lambda, que é a constante cosmológica, foi previsto por Einstein em 1917 e rejeitada por ele logo em seguida, tá certo? Então, talvez a gente vai ver que talvez o grande erro de Einstein não foi a constante cosmológica, não foi ele ter introduzido a constante cosmológica, mas foi ele ter rejeitado, tá certo? Esse talvez tenha sido o grande erro dele. Bom, então, as evidências para a aceleração cósmica têm crescido, tá certo? Em vários tipos de observação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
E o mecanismo, agora, o grande problema é que o mecanismo físico por trás dessa aceleração cósmica continua sendo um mistério após 25 anos, tá certo? A gente já tem um grande mistério na cosmologia, que é a natureza da matéria escura, mas desde da descoberta da aceleração cósmica, a energia escura é algo ainda mais exótico, se você quiser assim dizer. Esse mecanismo que acelera o universo nos é desconhecido, e isso é realmente um grande problema, um dos grandes problemas abertos da física teórica atualmente. Bom, além disso, no finalzinho desse seminário, eu vou falar um pouco sobre tensões cosmológicas, porque como se já não bastasse tentar entender o mecanismo por trás da aceleração cósmica, com a melhoria das observações astronômicas, mesmo dentro do modelo cosmológico padrão, a gente vai ver que existem tensões observacionais que apontam, talvez, podem estar apontando para um novo paradigma dentro da cosmologia, um novo modelo cosmológico, que não é necessariamente um modelo cosmológico padrão. Ok, eu acho que passa aqui, não? Ok. Bom, então a gente vai começar do começo. E o começo se dá em 1917, quando Einstein, depois de ter publicado corretamente as equações de campo dele, ele aplica, obviamente, a relatividade geral para o universo em grande escala, tá certo? Porque, embora existam quatro interações fundamentais na natureza, em grande escala no universo, quem domina é a interação gravitacional. Einstein, então, publicou esse artigo, Considerações cosmológicas na Teoria da Relatividade Geral, onde ele faz uma proposta de um modelo cosmológico estático. Isso, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Eu pretendo adicionar um ingrediente a mais nessa discussão. Não que não houvesse algumas indicações nessa época de que o universo não era estático. O Vest Slipher, que é um nome importante, porém desconhecido da maioria da comunidade, já tinha medidas de galáxias, de velocidade de recessão de galáxias. Mas isso era em 1912. As medidas de Vest Slipher eram de 1912. Talvez o Einstein não soubesse, mas a questão é que ele, no modelo cosmológico que ele propôs, o modelo cosmológico de Einstein, era um modelo estático. Bom, no universo dominado por uma força gravitacional atrativa, para você segurar essa atratividade da atração gravitacional, você tinha que colocar uma espécie de antigravidade, que é o que ele chama de constante cosmológica. Isso não é exatamente uma antigravidade, isso não é o termo técnico correto, a antigravidade é outra coisa, mas segura a atração gravitacional e é perfeitamente compatível com as equações de campo. Tá certo? Ele adicionou essa constante à mão. Bom, na década de 50, o Zeldovich vai dizer exatamente o que é essa constante cosmológica, isso é a densidade de energia do vácuo quântico, tá certo? A teoria quântica de campos. Mas Einstein colocou isso à mão e o universo extremamente instável, então historiadores da ciência ficam, às vezes, em alguns textos, sem acreditar como Einstein não percebeu que isso é uma solução extremamente instável. Ou se percebeu, deixou passar. A verdade é que o modelo dele era um modelo estático, tá certo? Por causa da constante cosmológica. Isso tornava as equações feias. A princípio, uma teoria fundamental não deveria ter parâmetros livres. A constante cosmológica é um parâmetro livre, mas era o que tornava esse modelo compatível com o que ele entendia ser o modelo correto do universo. Isso é uma parte do artigo dele. Estou ponhando aqui nesse... Bom, o que é que acontece em seguida? Aquilo é 1917. Quando chega em 1922, esse senhor aqui, o Alexander Friedman, publicou um artigo sobre a curvatura do espaço, em que ele aplica a relatividade geral, usa a própria relatividade geral de Einstein, para propor um universo que expande, em que em algum momento retorna e recolapsa. É o que a gente chama em cosmologia de universo fechado. Mas era uma novidade, era um universo que expandia. Isso em 1922. Em 1924, ele publicou essa outra, sobre a possibilidade de um mundo com uma curvatura negativa constante, que é um universo que também expande, só que se expande para sempre, é o que a gente chama de universo aberto em cosmologia. Bom, Einstein não gostou nada disso. Não gostou nada disso, e a gente está falando aqui em 1922, Einstein tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel, acho que ele ganhou o prêmio Nobel de 21 em 22, então ele realmente tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel, e não gostou muito disso. E o que foi que ele fez? Ele escreveu uma nota. Ele escreveu um artigo sobre isso.
E isso, pessoal, principalmente para os alunos, isso aqui é um artigo completo de Einstein, tá certo? Isso não é uma parte do artigo, isso é um artigo completo, ok? E nesse artigo, em 18 de setembro de 22, ele diz o seguinte, na verdade ele diz que ele faz referência ao modelo do Friedman e diz que Friedman errou, teve um erro de cálculo. E, portanto, aquela possibilidade da relatividade geral fornecer um universo que se expande, ou seja, a solução expansionista do universo, estava errada. Ok? Bom, e aí o que é que acontece? O que acontece é que o Friedman, isso é, de novo, para os estudantes, é uma coisa importante, o Friedman sabia o que ele estava fazendo. E o Friedman não tinha errado nas contas, e ele sabia que não tinha errado nas contas. Mas ele precisava mostrar isso para Einstein, talvez um dos grandes nomes, certamente, da física naquele momento, talvez o grande nome da física naquele momento. Então, o Friedman manda um mensageiro, o Krutkov, procurar Einstein para mostrar para ele as contas e mostrar que ele não estava errado. Quem estava errado era Einstein. Isso demora um certo tempo, você imagina, o Einstein ficava viajando naquela época, enfim, teve no Brasil em 1925 e tudo, enfim, era um nome importante. Mas o Krutkov finalmente encontra Einstein e mostra os cálculos e mostra para Einstein que o Friedman não estava errado coisíssima nenhuma, quem estava errado era Einstein, na verdade. Bom, e aí então Einstein é obrigado a escrever outro artigo. E esse é um artigo completo, tá certo? E que nesse artigo ele diz assim, numa nota anterior eu critiquei o trabalho do Friedman, minha objeção se baseava, contudo, como o Mr. Krutkov, em pessoa e uma letra do Sr. Friedman me convenceram no erro de cálculo. Mas eu estou convencido que além das soluções, que o resultado do Friedman são corretos e esclarecedores, que além das soluções estáticas, a dele, também existe espaço, ou seja, também existe a possibilidade de modelos expansionistas do universo. Bom, isso tudo ainda era teoria, veio o Lemaitre, aquele que deu outras soluções mais físicas do que o universo de Friedman. O artigo do Friedman é um artigo mais matemático, o Lemaitre colocou isso num contexto de física mais interessante, e logo em seguida vieram as observações. E aí você vê como a cosmologia tem, desde o seu nascimento, com Einstein, a cosmologia relativística, andado junto com as observações. Teoria e observações, às vezes observações e teoria. Então, logo em seguida, em 27, o Lemaitre mostra que o universo está expandindo. Em 1929, o Hubble mostra de novo, com uma amostra mais, enfim, melhor, né? Não tão confiável, não sei como é que se confiava nessa amostra aqui, mas era o que se tinha na época. Mostra, então, que o universo de fato está expandindo. Quando é em 1931, o Hubble, junto com o Milton Humason, eles fazem um artigo com uma amostra muito maior, aí sim você fica claro que existe uma lei linear, que a velocidade de recessão existe e que o universo está expandindo. Né? Mas quando vem isso aqui, do Lemaitre, primeiramente em 27, e depois em 29 do Hubble, então é quando Einstein diz aquela frase: a constante cosmológica foi o maior erro da minha vida. Não precisava ter colocado aquilo, porque ele colocou para deixar o universo estático. Mas se o universo não é estático, esse foi um grande erro da minha vida. Né? Bom, mas o James Joyce, um grande escritor irlandês, uma vez escreveu, tem nada a ver com Einstein, ele não está se referindo a Einstein, mas ele disse num dos livros dele que um gênio nunca comete erros, porque os seus erros são portais de novas descobertas. Uma vez eu mostrei esse slide num seminário enfim, ensino de física, não ensino de física, de história da ciência, o pessoal detestou, não é bem assim. Mas, enfim, no nosso contexto aqui, a gente vai mostrar que a ideia de Einstein da constante cosmológica, que, como eu disse, o Zeldovsky depois identifica como a densidade de energia do vácuo quântico, isso pode ser, aliás, isso é hoje o grande candidato para explicar não que o universo é estático, mas que o universo expande e expande de forma acelerada, ou seja, é o grande candidato para explicar a aceleração cósmica. Então é por isso que eu estou dizendo que o erro dele pode ter sido portais de novas descobertas. Ok, eu continuo apanhando aqui. Então agora a gente vai fazer, esse é um apanhado do início ali da cosmologia relativista, eu vou passar várias décadas, o século XX inteiro, tá certo? E um pouco, talvez, o século XXI, para adiantar as coisas. Bom, logo depois, o Zwick
indicou as evidências, postulou a existência de matéria escura, um aglomerado de coma, isso em 1933. Em 1940, o Gamow, os colaboradores, o Alpha e o Herman, investigaram a física do universo primordial, do Hot Big Bang, e fizeram previsões sobre a nucleossíntese primordial e a radiação cósmica de fundo. A nucleossíntese primordial, pessoal, é um dos primeiros elementos, os elementos leves do universo são formados, ou seja, quando você olhar para aquela tabela periódica, um dia aquilo foi formado no universo, e a nucleossíntese primordial é onde os elementos leves, os elementos mais leves são formados, quando o universo tem aproximadamente 3 minutos, tá certo? E a radiação cósmica de fundo, que a gente vai falar daqui a pouco. Em 1965, o Penzias e o Wilson descobrem a radiação cósmica de fundo, tá certo? Depois vem medidas da abundância desses núcleos, né, e a comparação com as previsões teóricas, mostrando que os cálculos são muito bem... quer dizer, a teoria bate com as observações, de novo, observação e teoria, e isso é importante porque a gente tem uma audiência aqui de físicos de várias áreas. A nucleossíntese primordial talvez seja uma das áreas, um dos momentos do universo em que mais áreas da física estão juntas, trabalhando conjuntamente. Porque ali você tem um universo em expansão, portanto, a relatividade geral, a gravidade é um fator importante. Aí você tem reações nucleares, a mecânica estatística determinando como é que aquelas abundâncias se comportam, termodinâmica o tempo todo, ou seja, é uma junção de áreas da física dando um número que é a abundância de hélio, que vai ser depois 380 mil anos verificado na radiação cósmica de fundo, quando a matéria desacopla da radiação, e agora em quasares, e isso bate muito precisamente. Então, é um cálculo teórico que você faz quando o universo tem 3 minutos, assumindo a física padrão, 380 mil anos, você observa aquele número na radiação cósmica de fundo, e agora, no universo tardio, você vai lá nos quasares, mede aquelas transições atômicas no quasar, dos quasares, e você observa que é o mesmo número. Ou seja, é uma coisa que realmente inspira confiança quando a gente aplica a nucleossíntese primordial e vê as observações batendo com a teoria de uma forma tão convincente. Bom, em 1970 veio, então, outras evidências na nossa galáxia de matéria escura, né? O Zwick, em 1933, a evidência dele é em aglomerados de galáxias, mas em galáxias, então, em 1970, da Vera Rubin, mostrando claramente que as curvas de rotação são compatíveis com a existência de matéria escura. Em 1981, existe um salto teórico para explicar o universo primordial, com Alan Guth propondo o universo inflacionário. Em 1992, o COBE, o satélite COBE, mostra as primeiras anisotropias da radiação cósmica de fundo, e aquilo ali é a pedra da roseta da cosmologia, porque faz com que a gente consiga decifrar o universo primordial. Tá certo? Então, a gente tinha uma visão do universo, mas quando a gente começa a ver que existem flutuações da radiação cósmica de fundo que foram impressas da física anterior, ali na radiação de fundo que a gente observa hoje, a gente começa a decifrar esse universo. Tem um trabalho de história, de como reconstruir a história do universo, né? E com isso, depois vem a ideia de matéria escura, de energia escura, de aceleração cósmica, e as primeiras observações de universo espacialmente plano. Então, isso é mais ou menos da década de 30, logo depois de Einstein, da descoberta da aceleração, da expansão cósmica do Lemaitre e do Hubble, até mais ou menos até meados da década de 90. Então, é basicamente o século XX da cosmologia, ok? Agora a gente vai falar do que aconteceu nos últimos 25 anos. Bom, antes disso, eu vou, nesse parágrafo, resumir para vocês, então, o que é esse modelo cosmológico padrão. Quando a gente fala de modelo cosmológico padrão, o que é isso? O que é que esse modelo diz sobre o nosso universo? O modelo cosmológico padrão diz o seguinte, que a gente vive, que o universo é homogêneo e isotrópico em escalas cosmológicas, ou seja, acima de 100 megaparsec. Ele é espacialmente plano e acelerado. Ele é composto de baryons, e baryons em cosmologia significa qualquer coisa, elétrons da cosmologia são baryons também, tá certo? Então, desculpe o pessoal de física de partículas, mas a matéria constituída de prótons e nêutrons a gente chama de baryons. Matéria escura e energia escura. Ele passou por uma fase primordial densa e quente, de expansão, que produziu elementos leves via nucleossíntese Big Bang, aqueles 3 minutos que eu falei para vocês. E a radiação cósmica de fundo,
que foi liberado, ou seja, que desacoplou da matéria quando o universo tinha aproximadamente 400 mil anos. Experimentou um período ainda mais primordial de expansão acelerada, conhecido como inflação, e a inflação é fundamental para explicar a origem das perturbações que vão ser os aglomerados de galáxias, as galáxias que a gente observa hoje. A gente não sabia como explicar isso até a inflação, que produziu perturbações de densidades a partir de flutuações quânticas, deixou o imprint na radiação cósmica de fundo, é por isso que ela é a pedra da roseta da cosmologia, e conduziu, por gravidade e estabilidade gravitacional, ao processo de formação de estrutura que a gente observa hoje, ou seja, as galáxias, os aglomerados de galáxias. Então, esse parágrafo, ele resume o que a gente chama de modelo cosmológico padrão, tá certo? Nossa vida estaria finalizada, dos cosmólogos, a gente estaria sem emprego, se isso tudo fosse assim, 100% comprovado, se a gente tivesse a natureza de tudo isso. Mas há vários pontos aqui, como, por exemplo, a própria natureza da matéria e da energia escura, que são desafios teóricos, não somente para os cosmólogos, mas para muitos ramos da física, e que faz com que essa área seja tão... tenha estado, nos últimos anos, tão aberta a ideias e com a possibilidade de testá-las de forma... com as observações. Bom, os experimentos de CMB. Como eu disse a vocês, a pedra da roseta da cosmologia foi a descoberta das anisotropias da radiação cósmica de fundo, né? E a gente teve, desde 1990, 3 grandes experimentos, 3 satélites que deram muitas informações sobre o universo primordial. Primeiro foi o COBE, de 1992, isso é mais ou menos a resolução que a gente tinha no COBE. 2003, o WMAP, esse aqui é americano, esse aqui é americano e esse aqui é europeu. E o Planck, que começou em 2013 e tem um data release de 2015, 2018, que é o último, desde 2018 ele não dá mais, ele completou a sua missão, né? E você vê que a gente começa a ver detalhes cada vez maiores dessas anisotropias. E aí, pessoal, uma coisa importante de dizer é que essas anisotropias, elas são como se fosse uma gravação do que aconteceu no universo primordial. Então, estudá-las, ver as propriedades dela, é saber como foram os primeiros estágios do universo. Tá certo? É por isso que isso é muito importante. Bom, com essas anisotropias, a gente estuda o universo primordial, parâmetros cosmológicos, a gente determina a idade do universo, a gente estuda a possibilidade ou não de ter defeitos topológicos no universo, a história térmica do universo está toda contida aqui, a geometria do universo, o universo é espacialmente plano, se é aberto ou se é fechado. Então, tudo isso a gente pode fazer com as observações da radiação cósmica de fundo. Com um detalhe, para a maioria desses pontos aqui que eu mencionei, você precisa assumir um modelo cosmológico, porque a gente está fazendo a observação do universo do passado. Então, eu preciso levar eu preciso ter uma teoria que seja fitada a esses dados e que me dê informação sobre esses parâmetros cosmológicos, por exemplo. Então, isso é um ponto importante. A radiação cósmica de fundo ela é independente de modelo. Mas quando eu vou extrair essas quantidades, eu preciso assumir um modelo cosmológico para fitar essas observações e, portanto, tirar minhas conclusões dentro de um modelo específico do universo. Ok? Isso é importante para o que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, isso, para vocês terem uma ideia, é o espectro de potência da radiação cósmica de fundo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essa figura. O importante é saber que essa curva vermelha é a previsão teórica do modelo cosmológico padrão, e esses são os dados, e vocês veem os dados do Planck, por exemplo, e você vê como isso bate muito bem, com exceção disso aqui, dessa parte aqui, que é em escalas angulares muito grandes, e existe muita especulação sobre o que pode, por exemplo, sobre esse ponto em particular, que física poderia mudar no modelo padrão para que esse ponto, por exemplo, fosse compatível com as observações. Mas isso aqui, em breve, com os grandes surveys, a gente vai poder ter uma visão melhor do que está acontecendo em muitas grandes escalas. Mas a verdade é que o ajuste é muito bom. Ok. Como eu disse, muita coisa pode se fazer com radiação cósmica de fundo, e em 2000, no ano 2000, na verdade, e teve esse artigo que foi muito, enfim, comentado, do Paulo de Bernardes, em que ele mostra que os dados da radiação cósmica de fundo da época mostravam fortemente que o universo é espacialmente plano. Espacialmente plano significa que as regras da geometria euclidiana são válidas nesse nosso universo, em grandes escalas.
tá certo? Isso significa que o universo, se ele for plano, ele também expande para sempre, tá certo? Diferentemente daquele caso que retorna e recolapsa sobre ele próprio. Então, isso realmente é grande, é dizer muito sobre o universo, tá certo? Mas os dados da radiação cósmica de fundo dessa época já mostravam que a gente poderia ter essa conclusão. Bom, ser plano, se o universo é espacialmente plano, ou seja, se são as regras da geometria euclidiana que valem nesse nosso universo em grande escala, isso significa que esse parâmetro aqui, que eu vou voltar, esse parâmetro aqui, que é uma razão de duas densidades, a densidade do universo e a densidade crítica, é igual a 1. Tá certo? Então, ômega é igual a 1 no universo espacialmente plano. Bom, só que quando você ia para as observações, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que eu não podia. Ok. Quando a gente vai para as observações da estrutura de grande escala do universo, quando a gente vai medir a quantidade de matéria no universo, a gente, na década de 90, por exemplo, em todos os livros de texto de cosmologia, tinha uma seção que era The Missing Mass Problem, o problema da massa faltante. Porque você só encontra 0,3, 30% daquela densidade crítica. Onde é que estavam os 0,7? Onde é que estavam os 70% da composição do universo? Porque a radiação cósmica de fundo mostrava que o universo é espacialmente plano. Plano significa ômega igual a 1, mas você só obtinha 0,3, tá certo? E essa resposta só foi dada nos anos 90, a partir do início dos anos 90, tá certo? A partir de um conjunto grande de observação. Essa era a pergunta que se fazia. Onde é que está esse 0,7? 70% da massa do universo. Ok. Mas antes de chegar nas supernovas, que foi a comprovação direta da aceleração cósmica em 1998, e, portanto, os 25 anos de aceleração desse seminário, na verdade, já existiam algumas indicações de que o universo era dominado por uma componente que acelerava o universo. Uma espécie de constante cosmológica, aquela lá de Einstein. Né? Então, vocês veem esse artigo aqui de 1990, do F-Staff, do Sutherland e do Maddox, em que eles dizem claramente que, dados os sucessos do modelo do universo de matéria escura fria, que eu não vou entrar em detalhes aqui, era preciso que em torno de 80% da densidade crítica seja fornecido por uma constante cosmológica positiva. Então, isso é 1990. Galaxy Surveys, distribuição de galáxias no universo. Ok? Em 1995, esse artigo aqui do Steinhardt, do Jeremy Ostriker, dizem a mesma coisa. O universo tendo uma densidade de energia crítica e uma constante cosmológica parece ser favorecido. Então, isso é 1995, antes das supernovas. Mas existia a indicação de que o universo, que os 70% restantes eram, então, deveriam ser de uma constante cosmológica positiva. Tá certo? Então, quem viveu aquela época, e eu vivi essa época como aluno de doutorado, era muito emocionante quando você lia essas coisas. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? 1995, aquela coisa toda. Bom, em 1995, teve, então, esse artigo de Cosmological Consciousness Back, do Krauss e do Michael Turner, que esse ganhou um prêmio na GRG, em que eles utilizam, então, todas as observações da época, principalmente dados do universo, dados de galáxias em altos gradativos e assim por diante, para mostrar que, de fato, você precisava da constante cosmológica para tornar compatíveis as diversas observações. Tá certo? Mas ainda não existia uma observação direta da aceleração cósmica. A gente estava com todo o cenário montado, tudo indicava que era isso, mas a gente não tinha uma observação direta da aceleração cósmica. Isso começou a ser feito em 1997, um survey de supernovas, que a gente vai falar daqui a pouco. E o interessante é o seguinte, que em 97 o resultado é que não tem aceleração cósmica, e em 98 é que tem aceleração cósmica. Né? Inclusive dos mesmos grupos que depois, em 2011, viriam ganhar o Prêmio Nobel de Física. Bom, então, supernovas. Certo? Supernovas são esses eventos extremamente brilhantes, que é somente um evento em particular. Desculpa, eu passei aqui, eu estou apanhando nesse negócio o tempo todo. Um evento desses brilha quase tanto quanto uma galáxia inteira, que tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e é por isso que supernova, dentre outras coisas, é importante para a cosmologia, porque a gente pode observá-las muito distante da Terra. Mas, além disso, a supernova é o que a gente chama de vela padronizável.
no sentido de que a gente pode padronizar a magnitude dela aqui, próximo da galáxia, e quando a gente vai lá para distante, para os confins do universo, a gente acredita que a padronização, ou seja, que a magnitude dela, a luminosidade, é a mesma. Ela não é uma vela padrão, mas é uma vela padronizável. Isso faz toda a diferença. Porque se eu tivesse medido uma supernova com a luminosidade X aqui, e não soubesse, e que ela está uma que está muito distante, se eu não soubesse qual era a magnitude dela lá, isso não seria um teste cosmológico. Mas quando eu padronizo e sei que a luminosidade ou a magnitude dela aqui é X, e a de lá bem distante também é X, aí eu posso medir distância. E medir distância é fundamental em astronomia desde os tempos mais antigos, tá certo? Então, as supernovas, o que é que acontece? O pessoal começou a fazer um grande survey do céu de supernova, porque elas são muito raras. Eventos de supernovas acontecem a cada alguns séculos numa galáxia. Então, você precisa de uma área muito grande, muitas galáxias, para que você observe, eventualmente, um evento de supernova. E o que é que acontece? Eu estou mostrando aqui como é uma observação desse tipo. Então, você vê o céu em um período. Como ela tem um período máximo de em torno de 15 dias e um mês, você continua observando ali depois de alguns dias, depois de algumas semanas, e aí, de repente, aparece um ponto. Não tinha nada aqui, de repente aparece um ponto que 15 dias depois desaparece de novo. E aí você subtrai essas imagens e você tira exatamente a luminosidade dessa supernova. Como eu sei calibrar as aqui da proximidade, eu sei qual é a magnitude dela lá. E, portanto, eu tiro a distância. E o que é que acontecia? Essas supernovas, elas apareciam, esse conjunto de supernovas, no começo foram 42, sistematicamente mais apagadas do que a gente previa que elas seriam. Muito mais apagadas. E, portanto, o que estava por trás era que elas estavam mais distantes do que o que a gente achava que elas estavam. E no universo desacelerado, as distâncias são menores do que no universo acelerado. Então, depois de muita controvérsia, anos de controvérsia, eu me lembro bem disso, de efeitos astrofísicos podendo diminuir a luminosidade delas, se chegou à conclusão que não. É porque, de fato, elas estão mais longe. E elas estão mais longe porque o universo é acelerado. Porque no universo acelerado, as distâncias entre dois pontos são maiores do que a distância entre esses mesmos dois pontos do universo desacelerado. E aí ninguém teve mais dúvida de que, de fato, isso era uma comprovação direta, as observações de supernova eram uma comprovação direta das evidências do início da década de 90 de que o universo era dominado por uma constante cosmológica e, portanto, era acelerado. Então, notem, o universo não é só, ele não somente expande, como o Lemaitre e o Hubble mostraram no final da década de 20. Ele expande de maneira acelerada. Ou seja, é como se as partes do universo estivessem realmente se repelindo. E aí vem o que eu falei para vocês no começo desse seminário. Isso é extremamente fundamental. Não para a cosmologia somente, mas para a gente entender o campo gravitacional. Vai no cerne da física. A gente aprendeu no curso de física que a gravidade é atrativa. Mas as observações estão mostrando que, em grandes escalas do universo, a gravidade não é atrativa. A gravidade é repulsiva. Tá certo? E isso é perfeitamente compatível com a relatividade geral, desde que eu pague um preço e introduzir o que a gente chama de energia escura. Se eu não introduzir isso, a relatividade geral não vai me dar uma gravidade repulsiva. Mas se você introduzir um novo campo chamado energia escura, com certas propriedades, isso é perfeitamente compatível com a teoria da relatividade geral de Einstein. Tá certo? Bom, esses são dois artigos que, enfim, que foram publicados, esse daqui o de 98, esse grupo tinha publicado em 97 de que não havia aceleração cósmica, em 99 eles publicaram que existia, e eu sublinhei os nomes dos três, do Adam Rees, do Brian Schmidt e do Saul Permuter, que ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2011 pela descoberta da aceleração cósmica a partir das observações de supernovas. Esse foi o motivo pelo qual eles ganharam o Prêmio Nobel. Bom, só para você, como a gente está falando de 25 anos atrás, esses eram os gráficos que a gente trabalhava 25 anos atrás, 42 supernovas, tá certo? Uma estatística de baixo número, tá certo? Isso eram os contornos de probabilidade para a quantidade de energia escura e a quantidade de matéria, aquele ômega m que eu falei e tal. Então, você vê, enfim, era extremamente, como a gente chama no jargão de estatística, bastante degenerado. Existiam muitas possibilidades. E esses eram os dados de supernovas da época.
Esses são os dados que a gente tem hoje, e aí então vocês veem que aqui está a escala logarítmica. Deixa eu passar aqui, está aqui de 0 até 1 também, ok? Mas agora a gente tem esse número enorme de supernovas, na verdade, 1048 até a semana passada, porque essa semana, esse artigo aqui do Rumi e colaboradores, agora de novembro de 2023, dobra praticamente esse número de objetos, é chamado Union 3, tá certo? A gente saiu de 42 para 2.000 supernovas. Como eu disse, supernovas são eventos extremamente raros. A gente tem agora uma compilação de 2.000 supernovas da semana passada, e que faz com que todas aquelas evidências, ou seja, aqueles desdobramentos teóricos que foram discutidos naquele período, hoje estão muito mais certos, muito mais comprovados do ponto de vista experimental, observacional. Então, só para vocês terem uma ideia, esses eram aqueles contornos de 98, e agora esse cinza aqui é o Pantheon, não é essa compilação final, é a anterior a essa, da semana passada, e vocês veem agora que o intervalo de probabilidade de possibilidades para os modelos cosmológicos é muito mais restrito. Ou seja, você excluiu toda essa parte que está fora dessa área cinza. Todos esses modelos foram excluídos com esses dados de supernova, tá certo? E mostram claramente que o universo está acelerado, ou seja, a evidência para a aceleração cósmica são 66 desvios padrões, tá certo? Então ninguém tem dúvida que o universo está acelerando em grandes escalas. Ok, mas isso seria, pessoal, se a gente parasse por aqui com as supernovas, alguém poderia dizer, olha, tudo bem, está tudo muito claro por aí, mas a supernova é um objeto astrofísico. E se tiver algum tipo de física no processo de formação, por exemplo, de supernova, da explosão das supernovas, que a gente não entende muito bem, da física nuclear, da astrofísica nuclear das supernovas, isso poderia colocar tudo isso em xeque, como foi aventado na época, certo? Variação de constantes fundamentais, na massa de Chandrasekhar poderia ser que o mecanismo não fosse exatamente aquele, enfim. Isso ganhou tanta força, em 2011 deu o prêmio Nobel, porque isso foi evidenciado, já estava sendo evidenciado por outras observações, mas agora muito mais. Então, na verdade, atualmente, esses dados de CMB, do espectro da matéria, de supernova, oscilações acústicas, ou seja, diversos tipos de observações de naturezas distintas, completamente independentes, mostram para o mesmo lugar a aceleração cósmica. Então, ninguém tem dúvida, não somente por causa das supernovas, mas também por causa de vários outros observações complementares que levam para esse quadro. E o quadro que a gente leva é, portanto, isso que eu tenho certeza que praticamente todos vocês aqui já viram, que é a composição do universo dentro desse cenário padrão, ou seja, cerca de 70% de energia escura, 25% de matéria escura e 5% do que a gente chama de baryons. A radiação é um traço aí nessa composição do cosmos, né? Então, note que isso aqui é um universo extremamente diluído. Esse é o nosso universo, um universo extremamente frio e diluído. A temperatura do universo são 2,73 Kelvin, essa é a temperatura da radiação cósmica de fundo, é a temperatura do universo hoje, e a densidade de energia do universo é isso aqui, 10 a menos 29 gramas por centímetro cúbico, isso é equivalente a 4 prótons por cada metro cúbico. Isso é o nosso universo. Ele saiu daquele estágio de altíssima densidade e temperaturas muito altas para um estágio atual, uma evolução do universo extremamente frio e diluído. Ok. Agora a pergunta que fica é, então, por que o universo está expandindo aceleradamente? O que é que causa? Qual é o mecanismo? Até aqui a gente teve uma ótima comprovação do ponto de vista experimental, observacional. Mas o que é que causa? Como é que a gente explica, então, a aceleração do universo do ponto de vista físico? Qual é o mecanismo por trás da aceleração física? Essa é a grande pergunta que se faz, tá certo? E tem várias possibilidades, muitas possibilidades. E aí eu devo dizer para vocês que agora, em 2023, 25 anos depois da descoberta da aceleração cósmica, muitos cenários foram descartados observacionalmente. E isso é importante. Quando um ramo da ciência começa a descartar várias possibilidades e deixar um conjunto bem mais restrito por causa das observações, dos experimentos, dos dados observacionais que ele tem, essa área começa a crescer também em confiança. E foi isso que aconteceu com a cosmologia. Há 30 anos, você poderia criar um modelo do universo trabalhando com as equações de Einstein somente,
com a física que você quisesse, sem se preocupar com as observações, que não tinham observações. Mas agora você não pode fazer isso. Boa parte desses modelos foram descartados, tá certo? Sobraram alguns. E as principais possibilidades são, obviamente, a constante cosmológica de Einstein, tá certo? Como ele já disse aqui, ela dá um excelente ajuste para os dados observacionais, o melhor ajuste, a constante cosmológica de Einstein. Mas, do ponto de vista teórico, tem um problema, que talvez seja o maior problema da física. Isso aí não é megalomania de cosmólogo, não, tá certo? É porque são 120 ordens de magnitude de diferença entre o que as observações astronômicas dizem que a constante cosmológica deveria ser e o que sai lá do cálculo de teoria quântica de campos. Os cosmólogos dizem que isso é um problema da teoria quântica de campos, tá certo? Mas é um problema da física de maneira geral, tá certo? A teoria quântica de campos prevê um valor para o vácuo, para essa energia do vácuo, e as observações cosmológicas dizem que elas têm que ser muito menor. Aliás, se o vácuo fosse essa quantidade que a teoria quântica de campos nos diz, a gente não estaria aqui porque o universo não teria evoluído para sistemas como o nosso, tá certo? O universo teria colapsado sobre ele mesmo há muito tempo atrás. Bom, existe esse problema teórico, mas é um excelente ajuste. E aí existem discussões sobre se o vácuo de fato gravita, se ele é uma constante fundamental da natureza que é estabelecida pelas observações astronômicas. Enfim, existe toda uma discussão sobre isso. Outra possibilidade é que é um campo escalar. E na física vocês sabem, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente joga um campo escalar ali e resolve a situação. Esse é o caso aqui, é um campo escalar, tá certo? Que tem uma diferença da energia do vácuo, que é a equação de estado, ou seja, a razão entre a pressão e a densidade de energia, é diferente de -1 e varia com o tempo. Então, buscar assinaturas observacionais de que a equação de estado dessa componente aqui varia ao longo do tempo cosmológico, isso é algo extremamente importante em cosmologia. Porque se você encontra isso, você descarta a constante cosmológica de Einstein, tá certo? Que é o principal candidato à energia escura. Bom, isso aqui é só para mostrar que a constante cosmológica, de fato, é um ótimo ajuste. Vocês veem aqui W, você deixa isso aqui tomar qualquer valor possível e você vai ver que os dados observacionais vão para cima de -1, tá certo? Mostrando claramente que os dados observacionais preferem algo muito parecido com a constante cosmológica, tá certo? E no caso de uma energia escura dinâmica, a gente tem algo que dá suporte a essa ideia. É que a gente sabe que lá no começo do universo, na chamada inflação primordial, foi um campo escalar que fez com que o universo expandisse aceleradamente, tá certo? E nos deu, então, a compreensão de como essas flutuações na matéria do universo, flutuações quânticas e depois flutuações na matéria do universo, se tornaram as grandes estruturas que a gente observa hoje. Então, existe esse ponto positivo para essa ideia de uma energia escura dinâmica. A gente já teve isso na história muito passada do universo, na inflação cósmica. Agora, o outro ponto é você chegar e dizer assim, então, olha, a teoria de Einstein funciona muito bem em escalas locais, ninguém tem dúvida. A gente pega... daqui a pouco eu vou pegar um Uber, eu tenho certeza que eu vou chegar no lugar certo, os GPS funcionam, que é uma beleza. Física em sistemas, aqui o PRL de Mercúrio, física de estrelas de nêutron, ondas gravitacionais. A gente sabe que a teoria de Einstein funciona muito bem, mas talvez ela não funcione tão bem em escalas cosmológicas. Talvez em escalas cosmológicas ela precise ser substituída por uma teoria mais geral, uma teoria de gravidade modificada ou estendida. E isso é sair desse conceito de energia escura e dizer, olha, a gravidade é repulsiva em grandes escalas, porque ela sem a necessidade de você introduzir uma energia escura. Tá certo? Qual é o preço que se paga para isso? Se paga por isso, é tirar de cena a relatividade geral. E isso é um preço muito alto. Ok? Então, uma possibilidade é, não existe, o vácuo é nulo por alguma simetria da natureza que ainda não foi encontrada, não existe campo escalar, o que existe é a modificação da gravidade de Einstein em grandes escalas. E muita gente trabalha com isso, porque isso é uma possibilidade de fato real, principalmente com os próximos surveys que a gente vai ter nesses próximos anos, alguns já estão acontecendo agora, onde a gente vai poder medir a taxa de crescimento dessas perturbações iniciais, como elas se formaram nos grandes aglomerados de matérias que a gente observa. Isso depende fundamentalmente da teoria de gravidade. E isso vai ser medido agora nos próximos anos, e, portanto, a gente vai ter
uma discussão muito mais profunda sobre a realidade de uma gravidade modificada em detrimento da relatividade geral. Ok, eu vou passar disso aqui só para dizer que hoje a gente não pode ainda distinguir entre gravidade modificada e relatividade geral, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: possivelmente esse problema aqui, ou seja, qual é o mecanismo por trás da aceleração cósmica, o que é que faz o universo expandir em grandes escalas, é certamente o problema, é certamente a questão mais importante da cosmologia moderna. Ok, eu estou partindo agora para o final desse seminário. E eu queria mencionar para vocês o seguinte: como se não bastasse esse problema da aceleração cósmica, encontrar esse mecanismo de aceleração, as coisas ficaram mais complicadas recentemente na cosmologia. E isso porque as observações melhoraram. E a gente começou a ver detalhes que a gente não via há 20 anos, há 25 anos, quando essas observações de supernova começaram a ser publicadas. Então, o modelo padrão representa realmente um grande triunfo da cosmologia observacional, porque esse é um modelo com 6 parâmetros livres. E aí eu sei que alguns de vocês, mas 6 parâmetros eu fito qualquer coisa. A gente está falando aqui da história inteira do universo. Então é um modelo extremamente econômico. São 6 parâmetros para fitar desde o início do universo, desde a inflação primordial, a 10 menos 43 segundos, menos 35 segundos depois do Big Bang, até hoje, passando por eventos completamente distintos. O modelo cosmológico padrão ajusta isso com 6 parâmetros. Então, é um excelente modelo, tá certo? Só que, como eu disse, algumas medidas começaram a melhorar significativamente nos últimos anos, com a melhoria da tecnologia, né? Um deles foi a taxa de expansão do universo hoje, que a gente chama de H0. E o H0 é fundamental, porque ele é meio que uma âncora entre as observações aqui e as observações que são feitas, que a gente chama de um redshift, em outro ponto do espaço-tempo, do espaço. Tá certo? Então, ela é uma âncora, é uma espécie de normalização. Portanto, ela é extremamente importante. E nos últimos anos, por exemplo, as medidas de H0 melhoraram em 10% nos últimos 20 anos, melhoraram de 10% para 2% nos últimos 20 anos. Então, a gente começou a ver umas certas, como as pessoas chamam de tensões entre diferentes dados experimentais e que levam a tensões aonde? No modelo cosmológico padrão. A gente vai ver como é que isso se dá. Bom, isso começou basicamente em 2013, portanto há 10 anos. Tudo ia muito bem e o grande problema que a gente tinha era explicar a aceleração cósmica. Mas de 2013 para cá, vocês veem aqui que isso é as estimativas de H0 e o ano da publicação. As coisas começaram a dar errado. Enquanto que as medidas locais, eu vou já explicar o que é, de H0, preferem um valor mais alto, em torno de 73, 74 quilômetros por segundo a cada megaparsec, ou seja, a cada megaparsec a velocidade de recessão aumenta em 73 quilômetros por segundo, tá certo? Os experimentos de CMB, como o Planck, começaram a cair essa estimativa, indo para 63, 66, 67. Então, a diferença entre 66 e 73. Você pode dizer, mas isso não é nada. É muito, se a barra de erro é muito pequena. E é esse que é o ponto aqui, tá certo? Esse aqui é a tensão. Tem ainda esse, que eu não vou falar muito, do Tip of Red Giant Branch, mas, enfim, é uma medida alternativa que dá algo no meio, mas, basicamente, a tensão é entre as CFADERs e as CMBs, tá certo? Isso começou em 2013, a começar a dar essa discrepância, o que leva para muitas implicações sobre o modelo cosmológico padrão. Ok, de novo, isso é a radiação cósmica de fundo, ela nos dá uma visão excelente do universo, mas como eu disse para vocês no início dessa palestra, para eu tirar esses valores, por exemplo, de H0 e da idade do universo, eu preciso assumir um modelo cosmológico. E qual é o modelo que eu assumi aqui? O modelo cosmológico padrão. E quando eu assumo o modelo cosmológico padrão e pego esses dados que são o estado da arte da cosmologia, eu tiro, portanto, que o universo tem ali em torno de 13,8 bilhões de anos, muitos de vocês já ouviram isso, e que o H0 é 67,44, mais ou menos 0,58. Isso é um sigma, tá certo? 68% de erro, tá certo? Então, a gente tira esse valor. De novo, assumindo o modelo cosmológico padrão. Aí o pessoal foi lá e disse, bom, agora eu vou fazer uma medida
de H0 que não assume o modelo cosmológico padrão. E vamos ver quanto é que dá. Porque isso aqui é modelo independente, isso aqui é dependente de modelo. Tá certo? E aí existem técnicas muito bem conhecidas de como fazer isso. Aonde? No universo local. Para não depender de modelo do universo, ou seja, não depender da cosmologia, a gente começa a medir supernovas muito próximas, que não, e a gente, portanto, não precisa assumir um modelo cosmológico. A gente tira isso aqui a partir de paralaxe, depois vem e usa essas estrelas cefeidas, que são estrelas variáveis, e, portanto, a gente sabe da luminosidade dela, sabe a distância, ou seja, não assume um modelo cosmológico. E qual é o valor que sai? 73,04, mais ou menos 1 quilômetros por segundo por megaparsec. E lá, como vocês viram, assumindo o modelo, é isso aqui. Então, o que foi que as pessoas disseram? Opa, peraí. Talvez o problema seja o modelo. Então, aquele modelo do universo, o lambda CDM, que explica com 6 parâmetros praticamente toda a evolução do universo, que é extremamente bem sucedido do ponto de vista observacional, talvez aquele modelo comece agora a mostrar fragilidades. Por quê? Porque você começa a obter parâmetros a partir dele que são diferentes, que tem, por exemplo, nesse caso aqui, 5 sigmas de desvio, tá certo? Quando você compara com as medidas, a medida da mesma quantidade, sem assumir modelo cosmológico nenhum. Tá certo? Então, esse, pessoal, é o que o pessoal chama hoje do problema de H0, da tensão de H0. Se você entrar no archive da cosmologia dos últimos 10 anos, eu acho que talvez em um dia, não vai, certamente em todos os dias vai ter pelo menos um artigo sobre essa tensão de H0. Isso tem dominado as discussões, porque várias especulações surgiram sobre isso. Então, note, agora não é somente explicar a aceleração do universo, é explicar se aquele modelo, que era o mais bem sucedido que nós temos, o lambda CDM, se ele tem alguma inconsistência interna e de onde é que vem essa inconsistência. Tá certo? Porque ele começa a mostrar, esse é o principal problema atual, mas existem outros parâmetros que também, dentro do contexto desse modelo, também não concordam com observações independentes de modelo. Então, esse é o problema da H0 que realmente domina os debates atualmente na cosmologia. Bom, como é que a gente vai decifrar isso? Estou chegando para o finalzinho do seminário. Como é que a gente vai decifrar essas questões? E são muitas, através com mais observação. Tá certo? É com mais experimento, com mais observação que a gente vai, enfim, nas minúcias do modelo, nas minúcias das teorias fundamentais, tentar explicar, não somente descrever o universo, mas entender por que ele é do jeito que é. Isso é completamente diferente, descrever um fenômeno e entender a natureza por trás desse fenômeno. E, para isso, vários desses surveys, esses grandes levantamentos, esses grandes telescópios e satélites e redes de telescópios estão sendo montados, tá certo? Como o DESI, o Euclid, o SKA, e eu vou falar especificamente desse, que é, enfim, um consórcio Brasil-Espanha, o JPAS, que começou a operar há 2 meses, depois de 10 longos anos enfim, de construção. A câmara desse telescópio foi construída por nós, foi nossa responsabilidade do Observatório Nacional, mas boa parte da comunidade de astronomia do Brasil está envolvida, tá certo? E começou a funcionar nos últimos 2 meses. É um consórcio Brasil-Espanha, como eu disse, vários grupos do Brasil, de várias universidades. A Universidade de São Paulo, junto com o Observatório Nacional, lidera esse consórcio no Brasil, essa colaboração no Brasil. E a ideia aqui é mapear e observar 400 milhões de galáxias nos próximos 5 ou 7 anos, tá certo? Esse survey é particularmente interessante porque ele deixa um legado para toda a astronomia, porque quando você olha para o céu, nesse tipo de survey, você vai ver desde asteroides, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e o universo como um todo. Então, vai deixar um legado grande para todas as áreas de astronomia, não somente para a cosmologia, embora ele tenha sido pensado principalmente para a cosmologia, mas ele deixa um legado para todas as áreas. Enfim, é nosso, é do Brasil, tá certo? Então, isso realmente é uma coisa importante, depois de uma década inteira de trabalho, ver esse JPAS, esse telescópio que está lá na Espanha, funcionando.
Bom, além disso, tem também James Webb, muitos de vocês já ouviram falar, tem os telescópios espaciais que está sucedendo o Hubble e que está mostrando o universo quando o universo tinha menos de 500 milhões de anos e trazendo muita controvérsia se de fato o modelo cosmológico padrão é realmente é um modelo do universo para explicar essa fase do universo. Bom, então, pessoal, eu vou para o final desse seminário. Espero não ter passado muito do tempo, André. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu sei que tem muitos alunos aqui, e tem um artigo que eu, em geral, dou para os meus alunos lerem, que é um artigo do Steven Weinberg, e obviamente muitos de vocês conhecem. Isso está disponível na internet, o PDF desse artigo, que é 4 lições de ouro, em que o Steven Weinberg, ele fala de como ele começou a carreira dele, como foi difícil para ele escolher uma área de pesquisa. Obviamente, eu não estou dizendo aqui para ninguém escolher a área de pesquisa. Mas, assim, o que ele diz que é uma coisa boa, isso tem em todas as áreas, não somente da cosmologia, falar da cosmologia que é o que eu estou falando aqui, mas isso tem em todas as áreas, eu tenho certeza, que o bom é você escolher áreas que tenham problemas em aberto. Porque são os problemas em aberto que lhe dão a possibilidade de realmente fazer uma descoberta importante. Daí ele cita, na época dele, quando ele teve que escolher entre gravitação e física de partículas, ele foi para a física de partículas, ele disse que estava uma confusão em física de partículas, ninguém sabia o que fazer, ou ninguém precisa dizer a grande contribuição que ele deu em física de partículas, a ponto de ganhar o prêmio Nobel, acho que em 1979. Né? Então, a cosmologia tem vivido, nos últimos 30 anos, uma efervescência de ideias, e isso muito por causa das observações cosmológicas. Então, esse casamento entre observação e teoria, assim como acontece em várias outras áreas da física do experimento e a teoria, tem feito a cosmologia essa área extremamente efervescente, com várias perguntas em aberto para serem respondidas, talvez por algum de nós aqui nessa sala. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Jailson. Excelente palestra. Temos tempo para algumas perguntas. Obrigado, Jailson, pela palestra. Massa, muito massa. No slide que você mostrou o espectro da CMB, você citou ali, por exemplo, possível detecção de influência de efeitos topológicos Lá no começo. na evolução do universo, bem no iníciozinho. Bom, não sou da área e tal. Eu queria saber exatamente que tipo de espaço tem para estudar CMB hoje Defeitos topológicos. e, se possível, ver algum tipo de assinatura de efeito topológico. Sim, isso tem, inclusive tem grupos, por exemplo, a McGill tem um grupo estudando exatamente, quer dizer, existe a possibilidade, inclusive com dados de CMB, eu sei desse grupo que eu tive lá por um tempo, na McGill, o grupo do Brandenberg, estudando, do Robert Brandenberger, lá da McGill University, no Montreal, estudando exatamente características, ou seja, a possibilidade de detecção de assinaturas de defeitos topológicos, mais precisamente sobre cosmic strings, tá certo? Na CMB. E aí, só para eu contextualizar para você, até para as outras pessoas que estão ouvindo, cosmic strings, elas foram, na década de 80, no começo da década de 90, pensadas como o mecanismo de produção das estruturas que a gente observa. Quando veio o COBE, quando veio as observações de CMB, o espectro que as cosmic strings geravam era completamente diferente do observado. E ela foi meio que deixada de lado. Mas isso não significa que a gente não pode ter uma pequena contribuição de cosmic strings na estrutura de grande escala do universo. E isso é o que o pessoal lá tem feito. Então, existe sim a possibilidade, certo? Não como o mecanismo, mas como um ingrediente que pode afetar e ter uma assinatura específica. Eita. Obrigado pela apresentação. O senhor falou de alguns experimentos que buscam explorar a aceleração do universo, mas eu gostaria de saber como está a questão de experimentos para descoberta ou detecção de matéria escura e
da energia escura. A gente sabe que tem experimentos que visam fazer uma detecção direta ou indireta de matéria escura. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso aí, quer dizer, detecção direta está mais relacionado com a física os próximos experimentos de física de partículas, tá certo? E as detecções indiretas são essas detecções, parte delas são essas detecções via observações astronômicas, de weak lensing, de lentes gravitacionais fortes, certo? Então, isso é um ramo de pesquisa grande, porque a matéria escura, tem alguns astrofísicos que dizem que isso é a maior vergonha da física, porque isso é um problema que está posto pelos WIC desde 1933, e até hoje a gente não conseguiu dizer qual é a partícula de matéria escura. De tal maneira que existe, inclusive, grupos que trabalham com gravidade modificada, não somente para explicar a aceleração cósmica, mas também para explicar as curvas de rotação de galáxias, ou seja, que a matéria escura poderia ser um problema gravitacional e não uma nova partícula. Então, isso é um problema em aberto, tá certo? Existem essas detecções diretas e indiretas, mas todos esses surveys que eu falei aqui, por exemplo, e tem outros, LSST, enfim, tem vários outros, é porque não dá tempo de falar de todo mundo. Indiretamente, via a cosmologia, esses testes em particular de weak lens e assim por diante, eles podem detectar, quer dizer, dar mais ideia do que é essa física da matéria escura. Agora, a partícula em si, particularmente, eu acho que isso deve vir de alguma detecção direta como LHC, ou seja, aceleradores de partículas, né? Primeiro, gostaria de parabenizar a palestra pela clareza, né, de um assunto tão complexo assim, que eu acho que deve ser um senso comum de todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é se esse H0, se acredita que o H0 é constante desde do Big Bang até hoje. E a segunda assim, invoca um pouco da sua expertise, que é entender onde é que se conecta esse mundo macro do homem querer observar tão longe, né, para poder ver coisas que aconteceram num tempo tão remoto, e a física de altas energias, que quando você olha para núcleos e estruturas que foram criadas exatamente nesse momento primordial, porque você tinha abundância de energia para criar estruturas tão energéticas. Vou começar pelo segundo. Quer dizer, a cosmologia faz essa ponte, essa passagem que você está falando. Por exemplo, na nucleossíntese primordial, o universo quando terminou a nucleossíntese primordial, o universo tinha aproximadamente 3 minutos. É por isso que tem aquele livro famoso do Steven Weinberg, Os Primeiros 3 Minutos, que é quando termina a nucleossíntese primordial. Ali o universo era do tamanho do sistema solar, da escala do sistema solar, não exatamente, mas mais ou menos ali. Então, antes disso, quer dizer, você tem naturalmente na cosmologia um casamento entre a descrição ou a explicação do universo como um todo, que era tudo que existia, e a física de partículas. Ali é isso que está acontecendo. Todo o universo e a física de partículas mais fundamental estão casados, certo? Então a cosmologia é essa arena em que isso acontece. Obviamente, isso acontece em outras arenas, como, por exemplo, no estudo de objetos compactos, tá certo? Em que você tem, de fato, em alguns tipos de objetos muito compactos, esse casamento acontecendo. Mas na cosmologia isso é natural, porque tem um momento da história do universo que o universo em si é muito pequeno, tá certo? E que essas altíssimas energias, acontecem. Isso vai acontecer também, por exemplo, o pessoal que estuda aglomerados de galáxias em raio-x, numa certa frequência. Você vai ter física de altíssimas energias acontecendo nesses ambientes astrofísicos. Então, isso acontece em vários pontos, tá certo? Não existe um ponto específico que existe, mas em vários pontos essa distribuição do universo. Agora, sobre o H0 é a taxa de expansão do universo hoje. Então, o universo é para ser um valor, é para ser uma constante, porque ela é definida como sendo a derivada 1 sobre o fator de escala, a derivada do fator de escala, a derivada dele em relação ao tempo, hoje, em z igual a zero, que é o nosso momento. Então, a princípio, ela é uma constante. Mas isso que você está falando, perguntar se ela pode variar, mesmo ela sendo definida como uma constante, existem alguns artigos na literatura que, para resolver essa tensão, têm aventado a possibilidade de que ela talvez possa variar, mesmo tendo sido a definição de constante. E na cosmologia, e isso, algum tempo atrás, isso podia parecer uma coisa que soasse meio exótica, mas, por exemplo, a semana passada mesmo teve um curso lá no ENO que foi sobre
esses novos equipamentos estão sendo feitos, inclusive o Brasil está envolvido nele, como, por exemplo, a UFRN está envolvido e o Observatório Nacional, no ANDES, que é um super espectrógrafo de altíssima resolução, para tentar medir a possibilidade de variação de constantes fundamentais, como a constante de estrutura fina, tá certo? Que, se detectada, dá origem a todo um ramo, quer dizer, de teorias que a gente deixa de lado porque não tem essa evidência observacional. Então, o H0, há grupos que aventam essa possibilidade de que ele poderia mudar, ele podia variar, né, ao longo da história do universo, embora ele seja, H0 é definido como sendo a taxa de expansão do universo hoje, tá certo? Então, a princípio, ele não deveria mudar. Ele deveria ser exatamente o mesmo, que se a gente tem um modelo correto e se os erros sistemados da nossa observação são controláveis, a gente entende todos eles, então, se o lambda-CDM for correto, o que ele tira lá da CMB, quando o universo tem 400 mil anos, e o que o pessoal observa aqui, nas vizinhanças da nossa galáxia, 13 bilhões de anos depois, deveria ser exatamente o mesmo. A questão é que, embora muito próximo, 64 para 66 para 74, o erro é muito pequeno e essa discrepância é em torno de 5 sigmas, o que caracteriza um problema real em qualquer ramo da física. 5 sigmas de diferença. Tá certo? Temos tempo para mais 2 perguntas. Saulo, o Rodrigo, vou encerrar com o Rodrigo. Então, sobre a pergunta do que compõe a matéria escura, só vou fazer uma provocação, né? A gente não conhece aqui, ninguém aqui conhece um objeto que é neutro, né? Não interage, portanto, eletromagneticamente, e que não emite luz em nenhum comprimento de onda, nenhuma, né? Ninguém aqui pensa em algum objeto que a física conhece, né? E que tem essas características. Não, um objeto. E que tem essas características. Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Tá. Ele é neutro, ele só interage gravitacionalmente e ele não emite radiação em nenhum comprimento de onda. A gente conhece, a física conhece algum objeto? Não, isso é física além do modelo padrão da física de partículas. Mas o buraco negro não é isso. Mas o buraco negro não poderia ser matéria escura? Por quê? Então essa aqui é a pergunta. Tá, então a pergunta é essa. O buraco negro, que é o estágio final de evolução estelar, não poderia ser matéria escura porque a estrela em si é composta por matéria bariônica. Então, ele é simplesmente o estágio final de um sistema composto de matéria bariônica, tá certo? E, portanto, o buraco negro que está um buraco negro massivo no centro das galáxias não poderia ser. Agora, você pode especular que existam buracos negros primordiais, que não são estágios finais de processo de evolução estelar. Que aí esses existem há muito tempo no universo, muito antes das estrelas. E talvez esses pudessem ser. Tá certo? Isso é uma especulação que se tem. Agora, só para as pessoas que talvez não tenham acompanhado, quer dizer, buraco negro, que é o estágio final de uma evolução estelar, não poderia ser a matéria escura, porque a própria estrela é composta de prótons e nêutrons, e, portanto, é a matéria bariônica. Né? Jailson, obrigado pelo seminário, muito bom, muito claro. Eu vi que você comentou sobre os dados mais recentes de supernova que saíram poucos dias atrás. Você que mandou para mim, Rodrigo. Uma das coisas que eu vejo nesses dados de supernova, e até pelo que você comentou, que são eventos raros, assim, é que, em geral, eles são uma coletânea de vários surveys que foram feitas com instrumentos diferentes. E a minha pergunta é, como a gente vê isso, que eles podem ter sistemáticos, instrumentais diferentes, como isso pode afetar, e as perspectivas que você tem, assim, para o LSST, por exemplo, que deve ter várias supernovas com o mesmo instrumento, e porque, inclusive, porque deu uma pequena tensão nesse resultado novo, então, saber o que você acha. Rodrigo, de fato existe isso, e tem até um review agora recente também eu acho que é mais recente ainda, eu acho que dessa semana, talvez, sexta-feira passada, da Lítia Verde, sobre a tensão de H0. Acho que vale a pena ler. Eu li nesse final de semana. Eu acho que ela toca um pouco nesse assunto, porque, de fato, quando você tem instrumentos diferentes,
Quer dizer, o que o Rodrigo está dizendo é o seguinte, tem várias compilações de supernovas, e aí o pessoal fez um tratamento para colocar num único survey que eles chamam de Union 3. Mas quando você tem instrumentos diferentes, filtros diferentes, quer dizer, observações diferentes, ali, naturalmente, você cria erros sistemáticos naqueles dados que, às vezes, você não controla, tá certo? E você pode levar para um resultado que, na verdade, está dentro ali dos erros sistemáticos e você começa a especular física nova quando não há, né? Então, é preciso testar. Isso saiu no começo da semana passada, é preciso ser testado para ver se... É preciso ler com calma para ver se esses erros sistemáticos foram tratados da maneira que devem ser. O LSST não, é o único instrumento, portanto, esses erros sistemáticos de mudança de instrumento, de filtro, disso, daquilo, a gente não vai ter. Portanto, nesse sentido, os sistemáticos são mais controláveis e devem ser mais confiáveis. Sem falar de que, como você disse, você vai ter muitas supernovas sendo observadas, dada a área do céu que eles vão observar, né? Portanto, de novo, isso só vem ao encontro do que eu estava falando, Rodrigo, de que as perspectivas da cosmologia nos últimos 30 anos têm sido isso, muita coisa nova acontecendo por causa dos dados observacionais, e de agora em diante, agora entrou o JPES em operação. O DESI está entrando também, LSST para o próximo ano, Euclide logo em 2026. Ou seja, quem está fazendo mestrado, doutorado aqui, vai se interessar por esses problemas, vai ter um mar de dados observacionais para testar suas teorias. Existe uma coisa importante na área de astronomia em geral, que é o seguinte, mesmo se você não é parte de uma colaboração como essa, quem é parte da colaboração, então essas pessoas têm acesso aos dados prioritário. Então ela tem ali 2, 3 anos para explorar os dados da melhor forma possível. Portanto, você vai pegar, obviamente, as coisas, o filé mignon. Mas depois, existe um acordo internacional de que esses dados são liberados para todo mundo. Então, mesmo se você não é parte, e com a quantidade de dados que vem aí, por exemplo, o JPEG são 2 petabytes de dados. O Euclide, se eu não me engano, são 500 petabytes de dados, tá certo? Então, ninguém vai dar conta disso. Ou seja, tem dados observacionais, tem observações de altíssima qualidade para todo mundo explorar as teorias, vincular-as, descartar o que não é importante e ficar com a física realmente que é importante. Então, esse aqui é o ponto importante desses novos tempos que a gente tem aí. Vamos encerrar. Mais uma vez, vamos agradecer ao professor Jailson Canis. Lembrando que nós vamos fazer a foto ali próximo à banca de livros, agora.